Olá, hoje eu vim aqui contar para vocês como eu levantei recursos para minha primeira viagem missionária para o campo transcultural. Foi em 2012 para um país da Ásia. Na época, nós trabalhávamos com o Ministério de Jovens da Missão Portas Abertas, o Underground. O intuito dessa viagem era para levar Bíblias, fazer um contrabando de Bíblias para dentro desse país, onde há muita necessidade de material cristão, especialmente Bíblias. E aí então, depois que nós, em primeiro lugar, nós oramos, e colocamos diante de Deus essa nossa motivação de participar dessa viagem. Felipe e eu, nós conversamos e chegamos em comum acordo de que somente eu iria para essa viagem. Ele não iria devido aos custos muito altos. Nós éramos praticamente recém-casados, eu era estudante universitária, então sempre naquela dureza financeira, eu era bolsista, Muitas vezes quem é estudante, e passa por situações assim, sabe como é difícil, Mas nós colocamos diante de Deus a nossa motivação, oramos e depois a gente foi conversar com a nossa liderança. Na época nós éramos membros de uma outra igreja, nós conversamos, apresentamos todas as questões da viagem para nossa liderança e logo de início eles já se posicionaram de que eles não teriam condições financeiras para nos apoiar nessa viagem. Isso pode acontecer e tá tudo bem. Bom, nós então fomos verificar e até antes de conversar com a liderança, a gente verificou direitinho quais eram as formas de pagamento da viagem, como poderia ser feito, para a gente não entrar numa investida, e depois não dar conta. É claro que a gente crê em Deus, a gente confia em Deus, mas a gente precisa se planejar. Esse eu acho que é um dos pontos muito importantes, antes de programar uma viagem missionária. Planejar com tempo, tá? Não fazer nada desesperado, Nada assim de urgente de última hora ou sem pensar, sem planejar. E aí então nós escrevemos uma carta, um pequeno projeto, assim, uma cartinha mesmo, para que a gente pudesse comunicar às pessoas que eram mais próximas a gente, comunicar sobre a viagem. E aí é muito legal também você ter muito claro qual o objetivo dessa viagem, É uma viagem evangelística, é uma viagem para visitar missionários lá no campo, é uma viagem para levar material, o que é? Então é muito legal você deixar isso bem claro, bem transparente, qual é o seu objetivo com essa viagem. E aí nós redigimos essa cartinha, enviamos para pessoas mais próximas, para amigos, para igrejas, e aí também nós fomos falar disso em algumas igrejas, Então a gente pedia ali 5, 10, 15 minutos do culto para a gente poder expor a necessidade, poder expor sobre essa viagem missionária e deixar o convite para quem quisesse apoiar, para quem quisesse se envolver. E aí a gente foi vendo, obviamente, a mão de Deus, em todas as coisas, em todos os processos, a gente foi vendo o milagre de Deus. E eu lembro que eu comecei a vender também pão de mel na faculdade, e aí uma grande amiga, ela disse assim para mim: Ju, mas eu não tô me conformando que só você vai nessa viagem. Olha, se você não tem fé para que o Felipe vá junto, eu vou ter fé por você, que ele vai junto com você nessa viagem. Eu falei, puxa, amém. Cheguei em casa, falei pro Fê, Fê, vamos ter fé, que nós vamos juntos nessa viagem, vamos trabalhar duro também, vamos orar bastante e tal. E aí eu me lembro que essa amiga mesmo, ela mobilizou ali uma rifa para que pudesse levantar mais recursos, além da venda dos pães de mel e tudo mais. Aí um dia também nós tínhamos já ido compartilhar sobre a viagem numa igreja muito querida, que aliás hoje é a nossa igreja, e aí essa igreja foi muito receptiva, Eles deram ali a sua oferta e eles prepararam também com muito carinho um kit missionário, E ali tinha lenço umedecido, álcool gel, sabonete líquido, e que eles falaram assim que eram coisinhas que todo missionário precisa assim no momento de, que não tem ali um banheiro disponível, alguma coisa assim, é sempre legal você ter isso na sua bagagem, enfim, foi muito carinho da parte da igreja. E aí eu me lembro que uma irmã, eu estava no meu trabalho, na época nós ainda não éramos missionários em tempo integral, nós ainda dávamos aula, eu estava no meu trabalho, e aí
aí chegou um pacote, e esse pacote era de uma irmã da igreja, que ela tinha costurado um tapete gigante, lindo, de crochê, e ela deixou um bilhetinho dizendo que esse tapete era para ajudar no levantamento de recursos da viagem, então que a gente poderia fazer uma rifa ou alguma coisa nesse sentido. Aí fizemos a rifa do tapete, também levantamos recursos através da rifa. Bom, e assim foi acontecendo, né? Nós parcelamos muitas coisas também, fomos pagando aos poucos, né? Conforme podíamos falar nas igrejas, também íamos levantando recursos, e mesmo que as igrejas não pudessem ajudar, mas só o fato de abrir para os membros da igreja saberem daquela necessidade, né, e um membro ou outro poderia ali então querer se envolver, querer apoiar. Eu me lembro que, ainda que a nossa igreja na ocasião, né, não podia ajudar financeiramente, mas eu me lembro que um dia nós estávamos aqui em casa, assim, tranquilos, e estava para vencer um boleto da nossa passagem. E aí ligou um irmão da nossa igreja e falou assim: olha, Fê, eu preciso passar aí, é urgente, mas eu vou passar aí, é só para deixar uma coisinha para você. Nem vou entrar, é muito rápido. Bom, beleza, pode vir e tal. E ele veio e ele deixou um envelope com uma oferta. E nesse envelope tinha exatamente o valor que faltava para a gente pagar o boleto daquele mês da nossa passagem. Era assim, era redondo, assim, o valor que era um valor quebrado, né? E era o valor que estava no envelope, né? Então, nessas pequenas, grandes coisas é que a gente vê a mão de Deus, né, cuidando, a mão de Deus provendo, né, quando é da vontade de Deus acontecer, Ele provê todas as coisas, né, de forma que até lá na viagem missionária, compartilhando o nosso testemunho, né, a forma como a gente se mobilizou para que a gente pudesse estar lá, pessoas tão humildes de lá, de dentro do país, queriam ofertar pra gente, mas a gente viu naquela atitude assim, olha, eu quero fazer parte, eu sou grato por vocês estarem aqui, visitando, nos ouvindo, nos encorajando. Então foi um carinho de Deus muito até constrangedor, no sentido de Deus, assim, eu não mereço, né? Pessoas com testemunhos fortíssimos, né? Pessoas com testemunho muitas vezes de dor, de sofrimento por Cristo. E na verdade eu vim aqui e tô sendo muito mais abençoada, muito mais acolhida, muito mais edificada, né? Mas então vale a pena você se planejar, se programar, investir, se doar o seu tempo, né, o seu planejamento para que você possa não simplesmente buscar uma experiência mais no seu currículo de vida ou ministerial ou o que for, mas para que você possa levar a luz de Cristo, para que você possa servir a Deus. E acho que um dos grandes ensinamentos que eu levo comigo é justamente de um pastor asiático que ele me disse uma vez que quando a gente depende de Deus, a gente busca Deus para levantar recursos financeiros, eles podem vir de formas super diferentes, né? Então vamos supor que você precise levantar aí R$100. Por exemplo, ele me deu esse exemplo. Se você precisa levantar R$100, talvez a sua inclinação seja: Deus, levanta alguém que possa ofertar esses R$100 que estão faltando e tudo mais. Talvez no seu coração você espere que Deus toque o coração de alguém que possa ofertar esses R$100. Mas Deus também pode fazer de outras formas. Ao invés de levantar uma pessoa que oferte R$100, Deus pode levantar muitas pessoas que oferte R$1, por exemplo. E aí, nesse caso, se você tiver uma pessoa que oferte R$100, você vai ter os R$100 e você vai ter uma oração, que é a oração dessa pessoa. Porém, se Deus levantar 100 pessoas que ofertem R$1, você vai ter os R$100, mas você vai ter 100 orações. E 100 orações valem muito mais do que R$100. Então ele trouxe esse ensinamento que me tocou demais, porque às vezes a gente quer as coisas ali, a missão miojo, né? Deus faz acontecer muito rápido e às vezes não. Às vezes Deus vai por caminhos muitas vezes mais trabalhosos, mais penosos, mais demorados para exercitar a nossa paciência, a nossa confiança e com certeza, né? A gente vê aí o engajamento de mais pessoas e muito mais do que os recursos que a gente precisa ter, que Deus sabe que a gente precisa ter, é a oração, é o envolvimento, é aquela pessoa saber, puxa, olha, você tá indo para essa viagem, eu tô indo com você, a minha oração tá indo com você, meu coração
tá indo com você, né? Eu me sinto parte disso. Então, como é importante, né? Muitas vezes a gente valorizar essas pequenas ações, essas pequenas ofertas, né? Esses pequenos atos de amor que Deus move corações para fazer, né? E que Deus possa realmente nos ajudar a confiar nele. Então é isso, se você gostou desse vídeo, espero que tenha te ajudado, deixa o seu like, compartilha e não deixa de se inscrever aqui no canal para que a gente possa caminhar junto aí mais vezes, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço!